Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Sejam então bem-vindos. Se chegaram até aqui, chegaram ao Teatro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II, onde todos os meses vamos conversar com gente do teatro e com gente deste teatro, pessoas cuja vida se atravessa há mais ou menos tempo, por mais ou menos vezes, com a vida do Dona Maria II, o que nem sempre implica passar por cima do palco, dos palcos. Eu sou Mariana Oliveira, vou estar convosco de um dos lados destas conversas. A ideia é que teatro sou mais ou menos a um verbo que talvez ainda não encontrem no dicionário, mas era bom que fosse um verbo para conjugar em várias pessoas singulares e plurais, um verbo no imperativo que também era bom que assim fosse, convida, mas sem obrigar ninguém. Tu costumas dedicar muito tempo à escolha do nome para os teus projetos, Bruno? Muito, sou um bocadinho chato com isso, sim, mas eu acho que depois compensa, porque é uma identidade que vai perdurar por muito tempo, portanto, e acho que é muito importante um bom nome, embora isso não faça depois um espetáculo melhor ou pior, mas acho que é importante. E há aquela coisa de o nome, depois de haver um nome já começa a existir, é o primeiro passo para existir qualquer coisa. Sim, mas é difícil porque para mim tem que soar bem, tem que ter uma certa musicalidade, tem que ver também com o que se está a criar. Mas eu gosto desse desafio, Sérgio Godinho é muito bom nisso, por exemplo. Ótimo, é ótimo. Deve passar algum tempo nisso. O convidado deste primeiro episódio do podcast do Dona Maria II é o Bruno Nogueira, humorista, ator, guionista, realizador, eventualmente. Qual é que é a tua categoria nas finanças? Ainda não, olha, mas curiosamente gostava de saber, de entender mais. Qual é que me sinto mais confortável? Eu perguntei a categoria das finanças, que era para ser a coisa mais... Categoria das finanças, eu acho que é artista de espetáculo, acho que sim, é artista, sou um artista, sim, estás na presença de um artista. Bruno, obrigada por vires aqui estrear este espaço, ainda a cheirar a novo. Um belo espaço. Estamos num camarim do teatro. Espaço, já conhecias este espaço? Já tinhas espaço? Não tinha estado aqui ainda. Não. Eu não tenho propriamente números nem estatísticas do INE para provar isto que vou dizer, mas diria que, empiricamente, muita gente que te conhece ou que conhece o teu trabalho, sobretudo do humor, pode não estar a ver à primeira vista qual é que é a tua ligação ao teatro e a este Teatro Dona Maria II. A verdade é que este teu ano de 2019 tem passado muito por aqui e ainda vai passar por esta casa este ano, em breve, e por isso eu gostava de saber, ainda antes de explorarmos esse passado recente e o futuro próximo, qual é que é a tua ligação afetiva a este espaço? Quando pensas no Teatro Dona Maria II, quando estavas aqui a chegar ao edifício, qual é que é a memória ou o tipo de sensação que se acende no teu cérebro? Bom, tenho duas. Tenho uma recente, porque passei por aqui há pouco tempo e foi uma temporada que correu muito bem, tanto de público como também no processo em si. Tenho uma memória mais distante de quando vinha cá como espectador, sim, ainda sem saber que seria essa a profissão que eu iria escolher. Portanto, é uma sensação de conforto. Sinto-me bem de estar aqui. Há teatros que, devo confessar, não me sinto tão bem, mas este gosto muito. Por acaso lembras-te da primeira vez que vieste como espectador? A primeira vez que vim como espectador deve ter sido com a escola, muito provavelmente. É muito provável que tenha sido com a escola ver um Almeida Garrett qualquer, mas não te posso precisar isto. Tu não serás nem lá perto uma das pessoas que mais vezes pisou o palco do Dona Maria, mas se calhar és dos poucos, ou talvez o único que o pisou ou vai pisar em situações em qualidades muito diferentes, em situações completamente diferentes. Qual é que é a grande diferença entre subir ao palco para ser o Gorges Mastromás, o homem que sobe na vida à custa de despezinhar os outros, na peça que teve em cena quase um mês, mais de um mês aqui, que é entre maio e junho, ou para seres o Bruno Nogueira, comediante, que as pessoas vão ver, para quem as pessoas vão olhar durante uma hora na expectativa de que as faça rir. Isso é a pior coisa para convidar, não é? Vão ter que olhar para mim durante uma hora. Estou a falar do Depois do Medo, que já vamos falar disso, é um espetáculo de stand-up que vais trazer aqui em outubro. Qual é que é a grande diferença entre uma coisa e outra? Ora bem, são várias, não é? Desde logo estou sozinho no Depois do Medo e estava muito bem acompanhado na outra. Eu gosto muito de estar sozinho em palco a fazer stand-up, mas é imbatível aquilo que se vive enquanto se está a ensaiar e enquanto se está em cena, quando é um grupo coeso e de quem gostamos pessoalmente, para além de profissionalmente, que foi o que aconteceu com o Gorges Mastromás. Portanto, são coisas muito diferentes. Diria, se calhar, que
tiro maior proveito da condição humana e da relação humana quando estou a fazer teatro, porque posso estar com mais pessoas. Quando estou a fazer stand-up é mais terapêutico, porque são coisas problemas meus, que eu deposito noutras pessoas e ainda por cima pagam. É uma coisa incrível. E, portanto, é muito diferente, é difícil comparar, porque vem mesmo de sítios muito, muito, muito diferentes. Mas o stand-up para ti tem muito do trabalho de ator, é a tua formação, não é? Sim. Porque a nossa ilusão enquanto espectador é que, quando estás a fazer stand-up, aquilo é quase coisas espontâneas que te ocorreram na cabeça, sim, claro. Mas a verdade é que é obviamente um texto, tal como para um ator é um texto. Tens alguma coisa do trabalho de ator no stand-up? Sim, tem, porque, quer dizer, tem, como eu já disse, um lado muito pessoal, porque tudo aquilo que eu falo lá jamais falaria numa entrevista, são coisas mesmo muito pessoais, mas é canalizado de uma maneira em que me serve a mim, porque posso deitar isso cá para fora de uma forma que me alivia e serve o propósito do público, porque recebem aquilo como um problema que é meu e, portanto, é sempre mais interessante para o público ver um problema dos outros do que o próprio, não é? Desculpa, eu perdi-me entretanto na pergunta. Para a questão da formação de ator, como é que tu levas isso para o palco? Tem porque, ou seja, para além do texto... Porque é também uma performance, não é? Sim. Não és tu a falar no café com os teus amigos, porque tens centenas de pessoas à tua frente. Não, tem uma coisa que necessita de algum trabalho de ator. Eu acho que todos os comediantes passam um bocadinho por aí, que é volta e meia há uma recriação de um momento ou há ou qualquer coisa que, tendo um passado de ator, ajuda a tornar aquilo mais eficaz. Pode ser também uma coisa mais lisa e é só a palavra e o microfone. Mas acrescenta mais, parece-me, quando se pode ir por esses caminhos. A tua ligação à Dona Maria II, falaste há bocadinho dessas primeiras memórias infantis como espectador, sim. Mas a tua história nos palcos da Dona Maria II teve um primeiro capítulo em 2011. Se eu disser alguma coisa errada, corrijo-me. Espera aí. Com o Azul. Claro, sim. E teve agora esse longo desenvolvimento com o Gorges Mastromás. Mas voltando a esse espetáculo e a 2011, qual é que foi para ti a importância dessa peça? Estão lá algumas pessoas com quem vais trabalhar daí em diante. Aquilo foi para ti o começo de alguma coisa especial? Trabalhar e ter filhos, atenção. Pois. Então, esse trabalho surge numa altura muito curiosa, que eu estava a fazer uma peça da cornucópia e a Beatriz Batarda foi assistir a um ensaio e estava à procura de um ator para fazer um papel de uma peça que ela iria encenar aqui, no Teatro Nacional. Só que era um papel dramático, bastante trágico até, porque e tinha tudo para correr mal, porque eram adultos a fazer de crianças de 8, 9 anos. Já agora, parênteses, o que estavas a fazer no cornucópio não tinha nada a ver com esse papel dramático? Não, era Sófocles e era uma coisa bem mais bem-humorada. Okay. Este aqui era bem-humorado no sentido em que são adultos a fazer de crianças, é mesmo uma nota do autor que quer que assim seja. E a minha personagem não só era vítima de bullying, como morria queimada no fim. E, portanto, se corresse mal era trágico, mas para mim, não para o público. Se no final alguém se risse... Sim, porque ainda por cima morria em palco. Agora imagina, morresse em palco queimado e depois está boa. Olha, o Bruno Nogueira. Sim, que giro. E, portanto, era um risco muito grande, mas eu não conhecia a Beatriz, e eu achei que se ela estava disposta a correr esse risco, porque eu nunca surgiu em mim essa ambição de ter que fazer uma coisa mais dramática para me afirmar como quer que seja. Sim. Mas achei que se a premissa era contrária, ou seja, se alguém queria experimentar isso e via em mim esse potencial, por que não arriscar? E, portanto, foi a primeira vez que eu fiz um papel mais dramático, mas não completamente dramático, foi aqui e era um tremendo risco. Tudo aquilo era um tremendo risco. Mas foi uma experiência muito, muito enriquecedora, foi extraordinário. Já deves ter perguntado, entretanto, à Beatriz o que é que ela viu em ti para fazer essa peça. Sim, eu acho que foi a fragilidade. Eu fazia uma personagem, eu consigo entender agora à distância, eu fazia uma personagem que era uma espécie de babysitter de uma criança e que assistia a uma cena íntima entre um casal e que ficava muito incomodado com aquilo, ficava quase infantil, ele próprio, de não saber o que é que havia de fazer perante aquela situação.
E hoje que vejo à distância, eu acho que foi essa cena em particular que fez o salto para depois aquilo que eu iria fazer aqui. Depois do final desse espetáculo, não sei quanto tempo esteve em cena, nem quanto... Um mês, provavelmente. Okay. Um mês, 3 semanas. Tu percebeste que tinha começado ali alguma coisa, ou foi, bom, já fiz isto, está feito, ou sentiste que aquilo abriu ali portas dentro das tuas possibilidades como ator? Sim, eu acho que abre ao público e a quem vai, e a encenadores, provavelmente abre abre um dossiê novo em relação àquilo que têm como ideia de uma pessoa, de repente vêm a fazer outra coisa e parece que isso surgiu ali. Eu para mim, não me acrescenta no sentido em que eu gosto da zona de risco. As zonas que me são confortáveis aborrecem-me um bocadinho e, portanto, isso nasce também dessa necessidade de ir para uma zona de risco. E depois, claro, isso trouxe outras coisas, mas mais de encenadores que viram esse potencial em mim e que depois decidiram desafiar-me para outras coisas. Em termos da minha carreira ou do meu trajeto, traz-me só isso, traz-me esse risco da queda que havia e que me atrai muito, essa possibilidade de falhar. No teu caso, a cumplicidade artística é uma coisa que nasce a partir de um afeto. Estou a pensar desse teu primeiro convite a partir da Beatriz. Agora, há poucos meses, tu escreveste a Sara, não é? Sim, para a estreia em televisão dela. Não, a cumplicidade na altura, artística é uma coisa que está noutro patamar? Não, ali era cumplicidade. Na altura cada um de nós tinha a sua vida e estávamos longe do que quer que fosse. Mas agora o Sara não, foi assumidamente uma coisa que eu queria fazer para a Beatriz, tendo em conta tudo aquilo que é quase um clichê das coisas para as quais a convidam e eu achei que seria interessante o que é que aconteceria se ela de repente não soubesse fazer aquilo em que é melhor. Mas a cumplicidade para mim, aliás, é a coisa que eu já perdi viagens que eu tenho a certeza que seriam muito interessantes profissionalmente, porque eu sei que por outro lado, a nível pessoal, não ia correr bem. E eu não consigo... Eu tive sempre muita sorte. Eu não me lembro de um projeto que me tenha corrido mal, ou seja, de eu ter entrado e ter havido mau ambiente. Pode ter havido um foco ou outro de um desentendimento, mas não me lembro assim de um processo penoso. Como ainda há pouco tempo estávamos a fazer o Gós Mastromás e colegas meus me estavam a dizer, a contar histórias. Aquilo para mim está muito distante. Porque para mim o mais importante é mesmo isso, claro que o talento e aquilo que as pessoas podem acrescentar ao projeto, mas abdico bem de uma pessoa hiper talentosa que possa criar conflito numa equipa. Ou seja, não prevalece sobre porque basta uma pessoa num grupo de 7 ou de 8 ou de 10 para conseguir minar e contaminar um projeto. Eu abdico de uma percentagem significativa de talento em função de um bom ambiente. Acho que isso não há preço para isso. 8 anos depois desse 2011 do Azul das Colinas, voltaste à Dona Maria, já falámos da Matança Ritual de Gós Mastromás, uma encenação do Tiago Guedes, uma peça que teve uma carreira muito longa, pelo menos para o que é costume. Em Portugal esteve mais de um mês. Agora é tipo meio-dia, não é? Pois, sim. 1h30, está em cena 1h30, está o espetáculo tem 3 horas. É incrível. Eu acho que foi mais de um mês aqui na Sala Garrett. Achámos tudo um disparate. 5 semanas, foi assim, uma coisa que já não se usa, não é? Mudou ali a tua rotina, não é? Naqueles dias. Mudou a minha rotina, sim. Mas o que eu gostava de perceber é como é que foi para ti estar em cena tanto tempo neste sentido. A repetição é uma coisa que cansa em quase tudo, não é? Como é que, eu pergunto-me se para um ator acontece o mesmo com um texto que se diz todas as noites. Não pode ser, não é? Porque não te podes dar ao luxo naquela noite estares entediado a fazer aquilo. Sim. A adrenalina do palco e do público é suficiente para nunca baixar a guarda, para nunca fazer concessões? Às vezes não, mas eu também já fiz temporadas muito grandes. Eu lembro de já ter feito temporadas de espetáculos, no espetáculo que fiz com o Miguel Guilherme, o António Feios, a Pedro Gomes, fizemos para aí 7 meses. E aí às tantas é difícil tu conseguires ter o mesmo ânimo todos os dias, principalmente matiné. Eu sofro horrores em matinés, apetece-me morrer várias vezes durante as matinés, antes e depois sinto vontade de viver outra vez. Mas neste espetáculo... Não és frequentador de matinés, então? Não, eu acho que... Mas atenção, é uma coisa minha e eu acho que o teatro também funciona bem à tarde. Mas eu gosto do ritual de sair à noite de casa para ir ver um espetáculo e de cear depois...
sou um bicho mais da noite, portanto eu percebo que haja pessoas que se aguentam melhor à tarde. Em relação a este espetáculo, não houve, e eu comentei isso com o Tiago, uma coisa estranha, porque eu aborreço-me com muita facilidade, não houve um único dia que eu tivesse feito frete ou que me sentisse cansado a repetir, para já porque o papel era muito estimulante, aquela personagem, e porque de facto o grupo era muito especial, eram pessoas de quem eu gostava muito, profissionalmente e pessoalmente, e isso, pronto, ajuda bastante, ajuda muito, aliás ajuda tudo, acho eu. O espetáculo correu muito bem, não é? Foi tendo salas cheias durante esse tempo. Achas que a tua notoriedade como humorista traz ao teatro pessoas, ao público que não viria de outra forma? Eu sei que não é a ti que te compete lidar com estas questões que são laterais ao centro do que tu fazes, que é o que fazes, não é? Mas imagino que te apercebas disso e gostava de saber o que achas disso. Sim, eu acho que muito no princípio havia as pessoas que me iam ver ao teatro para ver o mesmo que viam em stand-up, iam com esse engano. Eu acho que hoje em dia acontece, é raro acontecer. No Gorge pode ter acontecido uma vez ou outra, mas aliás foi o que nós comentámos entre todos, houve muito pouca gente que foi a achar, eu vou ver um espetáculo, até porque eu já faço já me bifurco para esses dois caminhos e portanto as pessoas acho que já vão conseguindo distinguir. Mas eu acho que há sempre esse dano colateral, para o bom e para o mau, e ainda no outro dia estava a falar com uma atriz que também fez novela recentemente, mas que faz acima de tudo teatro, e ela dizia que claramente, desde que começou a fazer a novela, que há um grupo maior de pessoas a ir ver. É um bocado perverso, não é? Mas, por outro lado, acho simpático pessoas que nunca teriam... Como balanço, não é mau, não é? É difícil ter uma posição porque será que vão para ver aquilo, ponto número 1, mas se não forem também acho porreiro terem essa experiência de ser um dano colateral de outra coisa, mas ficam a conhecer provavelmente o teatro, ou nacional, ou outro que nunca teriam ido de outra maneira. Não sei bem ter uma posição, mas eu acho que é uma coisa esperada, não é? Eu acho que ninguém faz televisão a achar que depois é anónimo em teatro. Como é que tu geres em ti, de ti para contigo, por um lado, a vontade de agradar, não é? E de que as pessoas gostem, porque isso é uma coisa que à partida é boa para toda a gente, que faz coisas no espaço público, porque é para isso que elas são feitas, claro. Não é? Mas, e por outro, de alguma forma, as armadilhas da consensualidade, porque eu presumo que seja uma coisa muito, às vezes, aborrecida para um artista ser consensual. Para onde é que pende a balança quando pões essas duas coisas no prato? É uma boa pergunta. É tramado porque é uma coisa... Eu fujo disso. Eu já fiz programas que me pedem várias vezes a sequela, porque era uma coisa que eu tenho a certeza que funcionaria, nomeadamente o último a sair. Era uma coisa que... O público já existe, não é? Já tens público antes da coisa? Sim, já tem público antes da coisa. Já existe um primeiro que correu muito bem. O segundo, ainda me falam disso hoje em dia, e já passaram, 10 anos. Agora, seguir esse caminho é um caminho que eu já tenho como certo. E lá está, vai ter um bocadinho com essa consensualidade é um projeto que tu já sabes que é consensual, porque as pessoas aderiram. E eu, se por um lado gosto me dá um quentinho esse retorno positivo, por outro lado aquele será que vou falhar é uma coisa que me estimula de certa forma. Eu não estou a dizer que gosto de falhar, mas eu não sofro horrores quando falho. Eu já fiz projetos em que não foram aquilo que eu gostaria que fossem, mas representam aquilo que eu sou naquele momento. Não sei se isto faz sentido. São fiéis àquilo que eu queria fazer naquele momento. E sentir-me-ia, se calhar, um bocadinho mais usado, talvez, se estivesse a fazer uma coisa que eu sei que servia ao público, mas com a qual eu não me identificava minimamente neste momento. Portanto, o equilíbrio é difícil. Eu escolho, se tivesse que escolher escolheria o caminho do arriscar sem a prova da consensualidade. Por outro lado, deixa-me fazer aqui de advogado do diabo, também podemos ver a coisa por outro lado, que é, e devolver-te a pergunta do Gorge Mastromás, de Bondade ou Cobardia. Sim. Porque, por um lado, também seria um desafio grande procurares revisitar uma coisa que foi um grande sucesso, de uma forma que voltasse a ser desafiante para ti. Verdade, mas a minha questão é, eu não sinto que consiga fazer melhor. Portanto, eu se faria diferente, iria por outros caminhos, provavelmente iria por esses caminhos da não consensualidade e iria fazer com que uma coisa que está bem arrumada se transformasse numa coisa meio desarrumada e com um fio um bocadinho coxo.
Eu acho sempre quando te correu muito bem uma coisa, a tentação de repetires a equação é muita, porque é uma zona de conforto. Mas eu acho que pode ser também um perigo tu caís nessa armadilha de ficares muito tempo a fazer a mesma coisa. Eu gosto normalmente de seguir aquilo que as pessoas... Ou seja, se me aconselham muito a fazer um tipo de coisa ou se me pedem muito para fazer um tipo específico de peça ou de programa, é exatamente esse caminho do qual eu me afasto, porque eu acho que se é o mais esperado, para mim vai ser o menos interessante. Falaste ali da tua relação com o erro, com a falha, com o fracasso, o que seja. Para ti, falhar é mais as pessoas não gostarem ou as pessoas não ligarem? As pessoas não ligarem é mais do que falhar, não é? Eu acho que as pessoas verem e não gostarem ou ficarem confusas ou revoltadas, como já aconteceu, isso interessa-me. Ou, por exemplo, este espetáculo que eu vou fazer de stand-up teve um período de testes em que eu estive 2 meses a testar material. Houve dias que correram muito bem, mas devo-te confessar que os dias em que havia silêncios terríveis foram os que eu guardo com mais carinho, porque há qualquer coisa que me atrai nesse sítio nesse sítio pantanoso. Eu não estou a dizer que eu quero que a minha carreira seja isso, sim, mas eu gosto da sensação que isso dá. E gosto porque me acrescenta qualquer coisa, ou seja, aquilo é-me hilariante de tão mal que correu alguns dias. É material futuro. Sim, vejo dessa maneira. Não é uma coisa que me deixe profundamente deprimido. Agora, se a minha carreira fosse somada de só momentos desses, provavelmente eu não acharia tanta graça ao erro. Quando disse não ligar, o que eu imaginava era uma coisa que para ti te preencheu, que tu achaste que estava muito boa e que 2 ou 3 pessoas também acharam que estava muito boa e as outras... sim, não, mas eu isso ser uma coisa sim. tão de nicho, tão... Sim, isso sim. Eu acho que é importante porque esses nichos, as pessoas que vivem nesses nichos, eu percebo-as, porque elas estão à procura de qualquer coisa que não seja lá está, o mais consensual que toda a gente, sei lá, uma televisão programa por consensualidade, não é? Não vai programar por nichos, a não ser a RTP2 provavelmente. E portanto eu não me importo, eu lido bem com o facto de menos pessoas verem ou de menos pessoas irem assistir a determinada coisa. Lido pior, como te disse, se eu estiver a fazer para mim é super violento estar a fazer uma coisa em que está desfasada do meu tempo. Ou seja, eu estou a fazer uma coisa que já fiz há 4 anos ou que há 5 anos fazia sentido e que hoje estou só a repetir a fórmula pelo dinheiro ou pelo público. Isso para mim é muito violento e eu acho que se nota. E portanto, eu se puder escolher, prefiro sempre ser fiel àquilo que eu sou naquele momento. É como se fosse um diário de bordo. Eu acho que tudo o que eu fiz é uma espécie de diário de bordo daquilo que acontecia na minha vida naquele momento. É fiel ao momento que eu escrevi ou fiz. Bruno, depois do Medo, em outubro, vais voltar ao palco da Sala Garrett com um tipo de espetáculo que os veludos e os dourados da Sala Garrett, se calhar, nunca viram. Nunca viram, não. Mas por alguma razão nunca viram. Há de haver uma boa razão. Achas que é difícil, é mais difícil fazer rir num sítio tão sóbrio e tão respeitável como aquele? Eu acho mais interessante, lá está, tem a ver com a improbabilidade de fazer um espetáculo como Depois do Medo, que é forte, mesmo de linguagem, é um bocadinho, não sei se a própria Dona Maria está preparada para... Mas a mim, para mim é muito... Essa improbabilidade de fazer aqui, de nunca ter sido feito, para mim já é um acrescento ao espetáculo. E depois o facto de lá estar, muito provavelmente muita gente que não viria ao Teatro Nacional de outra forma, ou que iria ver este espetáculo noutro sítio mais provável. A gente imagina a comédia assim mais num bar cheio de fumo, mais escuro. Sim, eu tento sempre fugir isso, até porque em Portugal não há muito esse conceito, isso é uma coisa mais inglesa e dos Estados Unidos, infelizmente em Portugal não há muito esse conceito, portanto vai-se sempre parar a teatros. Mas é tão inusitado que eu acho maravilhoso. Há bocadinho estavas a falar da diferença óbvia de estar sozinho ou não em palco. Tens mais medo quando estás sozinho no palco? Eu imagino que estar com outras pessoas significa que elas também estão dependentes, o sucesso delas também depende de ti.
e portanto isso também pode ser Não, angustiante. tenho mais medo, por exemplo, nós vamos repor agora em Matosinhos o Mastro Mas e não fazemos há 1 mês e meio. Sim, para aí. E vou repor também a turnê do stand-up e não faço há 1 mês e 3 semanas, 1 mês e meio também. O pânico de fazer a peça para mim é muito maior do que o pânico de fazer o stand-up, porque na peça há outras pessoas que dependem de mim e no stand-up o máximo que pode acontecer é eu ter que rever um bloco de notas ou haver ali um silêncio, mas sou só eu. E se te espalhas-te sozinho? Sim. Eu com isso lido bem, era aquilo que eu te dizia, lido mal com o facto de me espalhar e de arrastar pessoas atrás. E em geral o palco, aquele ato de entrar no palco, inspira-te medo ou não? Já lidas com O antes eu não gosto muito. O antes de entrar, principalmente no stand-up, que estávamos a falar depois do medo, eu em teatro gosto muito do antes, do ambiente de camarim. Em stand-up não, porque é muito solitário, é muito aborrecido. Depois de entrar, adoro. Gosto muito. É imbatível o que acontece ali em cima, para quem faz. Vês caras na plateia? Distingues caras Tento no público? Tento não ver. Olho assim para pontos muito aleatórios, tirando em partes específicas em que tenho que falar com pessoas no público, mas tento não ver, porque vou sempre ver alguém que não quero, ou que conheço e depois fico super constrangido. Eu gosto de fazer para uma massa aliás, pessoas que eu conheço e mesmo familiares, eu peço sempre para não me dizerem quando é que vão, porque não gosto de nada e sinto-me super observado. Que é redundante, não é? Porque eu já estou a ser observado de qualquer das maneiras, mas sinto-me ainda mais observado por ser um familiar ou um amigo. Sinto-me mais indefeso. Hostilizar o público é uma manobra humorística interessante. Estou a pensar, por exemplo, até mais nas crónicas de rádio, em que tu começas sempre com a regra geral a destratar a tua audiência. Sim. Há isso perverso que é às vezes a humilhação, se calhar é uma palavra muito forte, mas tem piada. De fora, quem não está a participar dela. Sabes o que é que me aborrece muito? Eu vejo normalmente cantores ou atores a dizerem o meu público, eu adoro. Essa conversa aborrece-me tanto, porque conheço as pessoas fora das entrevistas e sei que muitas delas estão completamente nem falam disso, e portanto esse discurso comprado por elas próprias de dizerem tudo bem, de que os rodeia e que o público é sempre maravilhoso. Mentira. Há público horrível, há pessoas que são horríveis e que estragam espetáculos. Portanto, esta ideia das pessoas terem sempre que dizer coisas muito simpáticas e muito agradáveis quando se dirigem ao público, não é um desrespeito, mas eu acho mais interessante quando não há essa falsa cordialidade de que o público é sempre extraordinário, o público é magnânimo e que o público é que sabe. Eu acho que sim, mas eu acho interessante, porque de resto há um espetáculo bastante controverso do Dave Chappelle, agora que está na Netflix, em que ele insulta um determinado tipo de pessoa e depois explica que essa pessoa que ele teve a insultar é o público, que é aquele tipo de pessoa uma coisa que é mais nos Estados Unidos, uma coisa que fizeram há 15 anos, eu vou esfregar na cara e estragar a vossa vida hoje em dia. Portanto, sim, eu acho que há sempre um respeito, há sempre um respeito pelo público, mesmo no tubo de ensaio, quando eu começo as crónicas dessa maneira, no que é uma coisa, eu acho que nunca passa para o outro lado como sendo uma coisa agressiva de sinceramente tratar mal aquele... Até porque não estás a falar para ninguém em especial. Não estou a falar para ninguém, sim, é só um tipo a resmungar. Mas isso surge como antibiótico ao discurso do meu público, meu querido, meu público adoro. Não aguento. Tu estás naquele ponto da vida, ou da tua carreira, se quiseres, em que tens a possibilidade de fazer só o que te apetece, o que queres realmente fazer, de não teres de aceitar trabalhos que não te interessam minimamente só por uma questão de sobrevivência financeira? Se calhar um bocadinho mais hoje em dia, sim, mas isto é muito pequeno, atenção, isto de Portugal é muito, e isto resume-se não tanto a Portugal, mas, por exemplo, em caso de televisão, reduz-se muito a uma cidade, ou duas, quanto muito. Sinto que tenho mais liberdade para poder escolher e para rejeitar, acima de tudo, coisas que eu acho que não vou ser uma mais-valia, ou que vou atrasar esse projeto. Sim, eu acho que sim, mas é sempre uma liberdade muito relativa, porque é um mercado de trabalho muito, muito curto. Ou tu consegues estender a perna lá para fora e aí é possível uma coisa que farias cá, de repente, multiplica-se em dinheiro lá fora.
ok, é difícil. Eu acho que não é por acaso que a maior, sei lá, 90% dos atores vão parar a novela, e há atores consagrados que não fazem aquilo porque é a coisa que mais gostam. É porque precisam de sobreviver, não é? E a ti nunca te apeteceu estender essa perna lá para fora? No humor há questões da língua, talvez, que fossem difíceis, mas no entanto é possível. Não, eu não tenho essa ambição. Confesso que quando fiz o Sara tive essa ilusão de que seria uma série que sobreviveria bem fora de Portugal, e continuo a achar. Mas ao contrário do teatro e do cinema, com televisão acho que ainda não se conseguiu furar esse caminho. Não acontece, acaba por esbarrar sempre numa impossibilidade qualquer, que faz com que seja muito frustrante o ato de escreveres e idealizares e fazeres uma série, e depois acaba o último episódio e com isso acaba também a série, e não tem mais vida para além disso. Com o teatro é possível, com turnés, não é? Uma peça pode viver durante 7 anos, 8 anos em turnê e ir sempre a ser reavivada, e com o cinema isso também é possível, levares a festivais, ou depois o teu filme fica disponível para ser visto no mundo inteiro. Em televisão ainda não aconteceu, não sei porquê, não te consigo dar uma explicação. Isso faz-me pensar que as coisas que tu fazes, se calhar podemos pensar nelas, umas de natureza, em duas categorias, umas de natureza, por definição, mais descartável, não é? As coisas que têm a ver com a atualidade. Bom, se calhar não faz sentido ir ouvir daqui a 5 anos. E outras, como a Sara, como as séries que tens feito, que idealmente, daqui a 20 ou 30 anos, serão material artístico ainda. Divide assim as coisas, as que dá para guardar e as que não dá para guardar. As que têm validade e as que não têm. Isso tem a ver, quando falámos há bocado da consensualidade ou da não consensualidade, eu acho que, não quer dizer que esteja dissociado uma coisa da outra, mas eu acho que os projetos que sobrevivem ao tempo, que tu consegues ver ainda daqui a alguns anos, têm poucos pontos de ligação com a atualidade. E normalmente aquilo que tem mais audiência em televisão, neste caso, tem a ver com a atualidade. Ou programas sobre a atualidade, ou telejornais, ou futebol, ou novelas, porque as pessoas que veem novelas querem ver naquele momento e não na box passado 3 dias. E, portanto, sim, eu gosto da ideia de... Não é que eu ganho por aí além com isso, a não ser o facto de eu poder olhar para aquilo passado 7 anos, para o Odisseia ou para o Sara, e ver uma coisa da qual me orgulho, não é? É uma medalha só para mim, não é para mais ninguém, mas... sim, eu já fiz outras coisas que eram mais dedicadas àquela época ou àquele tempo e que envelhecem muito mal, mas são igualmente legítimas. Mas tens essa ambição, digamos, mais incrustada de fazer coisas que durem no tempo? Para mim, não é uma coisa de achar que as pessoas... Deixa-me cá inscrever-me na história. Sim, não é de achar que as pessoas têm que ver daqui a 20, 30 anos. Eu gosto da sensação de escrever uma coisa que envelheça bem. E que daqui a alguns anos possa ser, sei lá, vejo coisas minhas muito antigas que têm que ver com aquilo que era a minha maneira de pensar naquela altura, mas que algumas são terríveis, envergonham-me imenso, mas lá está, são justas com aquilo que eu era. Mas gosto dessa ideia de eu poder juntar um grupo de pessoas e de argumentistas e de atores que fazem com que aquilo tenha um prazo de validade mais extenso. Ao que é que tu dás mais valor na tua maturidade, no teu crescimento? E por causa disso, de envelhecer bem, das coisas envelhecerem bem, hoje em dia é muito fácil, com a internet e com a memória sem fim do YouTube e derivados, é fácil uma pessoa que tem uma presença pública confrontar-se com o que era e com o que fez há demasiado tempo. Como é que tu te vês assim de fora há 15 anos? Há 15 anos, ridículo, pá, ridículo. Há 15 uma participação no Anjo Selvagem. Sim, e outras bem piores. Diz-nos para ir. Há 15 anos eu estava a começar. Há 15 anos, por acaso, não me vejo assim muito mal. Estava a começar... há um ano e tal, tinha começado a fazer... Eu comecei com 20 a fazer teatro. E, portanto, era uma altura sim, que tenho menos coisas para me envergonhar. Se calhar há 16, 17 anos estaria um bocadinho mais no princípio, quando havia essas figurações que eu andava a fazer de Anjo Selvagem, ou do Neco. Havia uma coisa que era o Neco, não era? Participaste no Neco? Sim, Esta família é uma animação. Exato, ou uma coisa. Sim. A certa altura fiz um papel acho que foi com o Afonso Pimentel, que eu fazia amigo dele. Péssimo.
péssimo. Mas eu contentíssimo da vida, mas muito mal. Como é que essas coisas te foram aparecendo? Foram umas atrás das outras? Uma coisa leva à outra? Na altura? Sim. Eu tive muita... Eu fui muito feliz no princípio porque assim que eu comecei a trabalhar houve uma série de desenvolvimentos que fizeram com que eu não parasse. Mas antes do arranque mesmo, que foi para aí 1 ano, que eu estive ali estava dividido entre um call center a trabalhar e a fazer anúncios ou castings, essas coisas iam surgindo, inscrevias-te em agências de castings e depois alguém te ia chamando e tu ias fazer castings, sempre coisas inenarráveis. Não há muito critério de escolha nessa altura, pelo menos para mim não havia. Ainda não tinha o gosto muito definido, era uma vontade de começar. Mas não necessariamente pela porta certa, era começar, dar início a qualquer coisa. Portanto, fiz coisas das quais não me orgulho nada. E houve uma altura que, aliás, isto entrou num espetáculo que eu fiz, não aqui, mas no São Luís, que eu andava no Corte Inglês a fazer de pastor, com ovelhas atrás, ovelhas de plástico com rodinhas, e andava pelos pisos. Em que contexto? Em que contexto, sim, tem que haver um contexto, não é só um louco. Não, podia ser um happening. Sim, sim, um acontecimento. Não, era um trabalho, como outro qualquer, de animação, na altura de Natal, no Corte Inglês. E eu andava de piso em piso, vestido a pastor, com outro tipo que tocava uma flauta transversal. Está a melhorar, não está? E eu dava roçados a crianças, coisa que hoje em dia seria preso, muito provavelmente. Era isso que eu fazia. Dessa não deve haver imagens, não é? Disso não deve haver imagens. Se tudo correr bem, não há imagens, não. Era, pronto, tempos tristes. Mas achas que isso foi importante para ti como claro material? Eu estou-me a lembrar numa entrevista, não sei quando, do Ricky Gervais, que eu sei que tu também gostas. Sim. E ele dizia que lhe fez bem, de alguma maneira, ser humorista tarde na vida, porque viveu até lá. Sim. E armazenou material para depois poder falar sobre a vida. E quando o humor tem a ver com essa observação de... Vives enquanto anónimo, que é uma coisa que hoje em dia já não posso viver tanto. É essa coisa de... Tu estás a viver um momento que eu ainda não sabia para que é que aquilo me iria servir. Serviu para um espetáculo agora há não muito tempo, mas eu não sei se na altura não sei se tinha esse distanciamento de achar aquilo hilariante. Eu achava aquilo profundamente deprimente, e comer nas escadas do pessoal do Corte Inglês, aquilo era tudo uma decadência. À distância, aquilo é hilariante, mas no princípio é o tipo de coisa que te pode afastar, não é? Estás a começar, de repente não te aparece nada, e tu vais fazer aquilo para ganhar dinheiro de animador no Corte Inglês, a sério. Ao menos se fosse de mascote, sempre não... Sim, mascote nunca me aconteceu. Não, isso nunca fiz. Mas hoje em dia isso vale imenso. Vale imenso não só para quando vejo alguém nessa situação perceber exatamente o que é que aquela pessoa está a sentir, e porque me ajuda a ter alguma empatia com essa malta que é obrigada a desenrascar-se de outras formas para poderem dar continuidade a um sonho. E o meu podia facilmente ter morrido, não é? Podia ter feito aquilo ou mais 2 ou 3 coisas e ter desistido e percebido que não era para ali. Bruno, nesta parte final deste espaço, começa um tic-tac. Sim. Neste espaço de conversas do Dona Maria II, o podcast de teatro, a ideia é que isto acabe com uma troca de bolas rápidas, perguntas assim para uma resposta mais certeira. A primeira coisa que te queria propor era que partilhasses connosco alguma coisa que tenhas visto ou lido, ou ouvido ultimamente, que tenha ficado na cabeça, que possa servir ou não como sugestão. Vi várias coisas. Vi 2 filmes que gostei muito, e a temática é muito parecida. Um deles é o Shoplifters, que marcou-me imenso esse filme, e logo assim vi um que me marcou um bocadinho mais, embora tenha sido criticado por alguns críticos, acham que é uma exploração um bocadinho aleatória da pobreza, mas tendo em conta o tema e o protagonista, que é um refugiado, eu acho difícil como é que contas aquela história de outra forma, que é o Cafarnaum, que é sobre uma criança, um refugiado, acho que se passa no Líbano, mas o miúdo que faz é um refugiado sírio, que é um ator inacreditável. E neste tempo em que as famílias são arrancadas, os pais dos filhos, e a história passa por aí, e foi feita há 1 ano. Eu fiquei um bocadinho abananado durante alguns tempos. Acho que depois de teres filhos há coisas que tu vês com uma lupa um bocadinho maior.
Pronto, e é isso. E o Serotonina do Houellebecq, gostei muito também. Ok, livro. Portanto, dois filmes e um livro. Há de haver mais coisas, mas atenção, a minha memória... Eu aponto coisas com esta idade. É. Tipo, vi isto e gostei. É triste, não é? Folhas de leitura. Faço porque eu não me lembro. É triste. Dá jeito. Sim, mas é triste, é muito triste. A segunda coisa é uma espécie de jogo. Eu gostava que tu propusesses um final alternativo para uma história que já existe, conhecida ou menos conhecida, do teatro, da literatura. Como autora, o que é que gostavas de dar um outro fim? Eu não sei, sabes que eu tive esse pensamento. Há um livro do Kawabata que é o The House of Sleeping Beauties. A Casa das Belas Adormecidas, acho que E eu tenho ideia de no fim ter pensado isso. Apesar de ter gostado do fim, eu tinha pensado num final alternativo. Agora, perguntas-me tu, e bem, mas qual era o fim? Não sei dizer. Agora as pessoas vão ler e pensam, o que é que o Bruno queria dizer? E vamos deixar no ar. O final Fica é aberto. no ar. Mas eu lembro-me, e é curioso quando fizeste essa pergunta, eu lembro-me de ter lido e pensado, que engraçado, eu teria feito, ter gostado, adorei o livro, mas surgiu-me um final alternativo. A arrogância, não é? De uma pessoa achar que... Não, eu é que sei. Fazia isto um bocadinho melhor. Sim, eu fazia... Não era melhor, eu fazia diferente. Sim. Portanto, um outro final qualquer para a Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata. Uma última coisa, Bruno. Esta era escolha múltipla, mas pedia-te que justificasses a tua opção, que é, enquanto espectador espectador, não só de teatro, se pudesses acabar com um destes flagelos, o que é que tu escolhias? Tosses contagiantes, aquelas tosses lido bem. Pipocas no cinema? Ok, sim. Ou ecrãs de smartphones? Não, pois não dá. Ecrãs de smartphones no espetáculo? Sabes que eu insulto pessoa. No meu espetáculo insulto pessoa, não só insulto, como os frentes de casa estão avisados para quase levar a pessoa para a saída. Ou seja, explicar que está tudo bem, podem ver, mas lá fora. Eu acho que é o maior desrespeito. Só que nós normalizámos isso. Houve um processo de normalização disso. Portanto, quando uma pessoa como eu fala disso, as pessoas já chamam, os miúdos já chamam tipo, ei, olha o velho. Mas não é, está tudo certo com aquilo que eu estou a dizer, que é, quando eu, em stand-up, isso é particularmente grave, porque se alguém filmar, aquilo morre, aquele material morre, porque não pode ser repetido. Sim. Portanto, há espetáculo, uma vez fui ver um espetáculo do falecido Louis C.K. e fizeram 3 avisos antes. O senhor não morreu mesmo, atenção. Não, e eu gosto muito dele, ainda sou grande fã, mas para os Estados Unidos morreu. E então, quando ele estava a fazer, fizeram 3 avisos a dizer não podem filmar, se filmarem serão expulsos. E depois, antes dele entrar, mais um aviso, e ele, quando entra, faz esse aviso. E a 15 minutos, o espetáculo decorria a 15 minutos. E há um tipo que tinha ar de ser dinamarquês, para aí. Dinamarquês. Nós estávamos em Inglaterra, portanto ele veio da Dinamarca ou da Suécia, era um país nórdico. E ele vai a pegar no telemóvel, e vem um tipo gigante que agarra nele e nem teve tempo de fazer nada, levou-o para a rua logo. Portanto, houve alguém que veio da Dinamarca ou da Suécia e achou que era mais importante guardar um minuto ou fazer uma story para o Instagram do que estar sossegado, do que ver aquele espetáculo para o qual pagou, ainda bem. Portanto, eu tenho tolerância zero e é uma coisa que eu posso estar a meio de um espetáculo e consegue sempre desconcentrar-me. Porque é falta de respeito, não só pelas pessoas que estão em palco, mas acima de tudo pelas que estão na plateia e que são obrigadas a sair da bolha imaginária em questão para ter um ecrã à frente de alguém. E ver a pessoa a fazer scroll no feed do Facebook. Para quê? Porquê é que não morrem? Eu acho que deviam abrir o telemóvel e um infarto, não era morrer, mas ficavam... na cadeira assim enroscadinhos, tipo gatos. Ter um achaque. Um achaque, sim, mas mais do que um achaque, era assim uma coisa, não deixava grandes sequelas, mas era um pré-ataque cardíaco. Bruno, obrigada. Nada, acabamos em tom de festa. Acabamos, não é? Sim. Obrigada por teres vindo a este primeiro teatro e quero lembrar que o Bruno Nogueira vai estar na Sala Maior do Teatro Nacional Dona Maria II de 9 a 13 de outubro com o espetáculo Depois do Medo. A quem nos ouve, obrigada por terem assistido a este nascimento do podcast do Dona Maria II. Vamos voltar em outubro, dessa vez na companhia da Ana Guiomar, da atriz Ana Guiomar. Podem sempre, a partir de agora, enviar as vossas perguntas para o convidado do teatro seguinte. Basta escrevê-las e enviar uma mensagem para a página do Facebook ou Instagram do Teatro Nacional Dona Maria II. O teatro está disponível no Spotify, Apple Podcast, SoundCloud e YouTube. Eu sou a Mariana Oliveira e pronto, vemo-nos em outubro. Adeus, Mariana.